Ele é um dos principais nomes da pauta socioambiental no Congresso Nacional. Ele é ligado, obviamente, à agricultura e faz disso a sua principal plataforma de estabelecer política pública. Estou recebendo com muito prazer, deputado. Grande honra receber aqui o Newton Tato. Prazer em recebê-lo. É um prazer estar aqui de volta, né? Acho que é a segunda ou terceira vez que venho aqui, que é a Veneta. E aqui na rádio falo, né? Mas em Ribeirão Preto estou todo momento aí. E estou acompanhado aqui com a minha vereadora aqui, a vereadora Perla, que tem me recebido para uma série de agendas aqui em várias instituições aqui em Ribeirão Preto. Então, uma alegria muito grande essa oportunidade aqui de falar com toda Ribeirão Preto e região. Seja também muito bem-vindo aqui. Muito obrigada. Aqui é a Venata. Deputado, você é um ambientalista extremamente reconhecido, né? Defensor dos direitos humanos, atua em favor dos povos indígenas, dos quilombolas, essa coisa toda. Isso faz de você um anti-agronegócio? Não, de forma nenhuma. Na verdade, eu sou... a razão de estar fazendo política é porque a gente tem causas. Eu já trabalho nesta agenda socioambiental, então, com os povos originários, quilombolas, extrativistas em geral, agricultura familiar, e esta relação também com o meio ambiente, e mais recentemente, evidentemente, depois de tudo aquilo que a ciência já produziu sobre o aquecimento global, então, da importância também da biodiversidade e das florestas e esses parceiros da biodiversidade da floresta. Mas é aí que então, o perigo que a direita te acusa de ser não, pelo contrário, causador, de defender uma agenda, né, que dificulta o agronegócio. Por isso que eu queria que a gente vem dialogando, porque nem todo o agronegócio é negacionista com relação à crise climática e à ciência. E boa parte do agronegócio já vem sentindo os efeitos das mudanças climáticas. Então já tem diminuído, inclusive, a produtividade, né, de diversas culturas. Aqui mesmo na região, porque como consequência da crise climática, né, do aquecimento global, tem mudado também o regime de chuva, secas mais prolongada, né? E eu lembro que eu estava aqui na campanha da Perla 2024, e eu estava naquele aquele dia que teve aquela ação articulada com vários incêndios criminosos. Eu estava aqui em Ribeirão Preto, tá? E a gente está até preocupado que isso não possa acontecer novamente, porque este ano a gente vai ter, até por efeito do El Niño, que cada vez que ele vem, ele também vem com mais intensidade por causa do aquecimento global. Então a previsão é que esse ano a gente também tenha novamente uma seca prolongada, ondas de calor, tá? E aí, evidentemente, que você tem um setor do agro, tá? Que é minoritário. Nós estamos falando de 2% dos proprietários de terra que provocam 80% do desmatamento, 80% a 90% do desmatamento ilegal nas áreas de fronteira agrícola. Nós estamos falando da Amazônia e do Cerrado. Esses 2% contamina todo o agronegócio. E aí nós temos um problema lá no Congresso Nacional, que a direção da Frente Parlamentar da Agropecuária, que a gente chama da bancada ruralista, tem muito mais vínculo com esses 2% que cometem o crime e mancham a imagem do agronegócio no Brasil e no exterior. Então, o agronegócio, na verdade, precisava também tomar juízo, tá? E não trabalhar na agenda proposta por esses 2% de criminosos, tá? Então, é isso que precisa entender. Porque a grande maioria do agronegócio está preocupado, sim, tá? Se a gente pegar, cada vez se usa mais água para a agricultura.
cada vez se trabalha no mundo todo para substituir a química na agricultura. Estou falando dos fertilizantes, estou falando dos agrotóxicos, até para poder ter mercado, ter comércio no mundo todo. Nós, no ano passado, conseguimos aprovar uma lei para incentivar a produção de bioinsumos. E ela só foi possível aprovar, não por causa da bancada nossa ambientalista, que é minoritária, foi porque uma boa parcela do agro, dos deputados ligados ao agro, vieram junto com a gente para poder ter uma política pública de incentivo à produção de insumos biológicos para substituir a química. Então, a agenda da gente, ela não é anti-agro, pelo contrário, é uma agenda que pensa pouco mais para frente do tamanho do nariz da gente. O problema é você ter setores do agronegócio que pensam no imediato e não pensam na sustentabilidade do negócio para frente. Estou falando de sustentabilidade, inclusive econômica, tá? Porque é esses que têm ainda o pensamento antigo, que não incorpora, né, a necessidade de mudanças por causa do aquecimento global, sabe que o seu negócio não tem futuro, tá? E aí eles querem o imediato. Então não adianta você querer acumular o máximo no momento e depois não ter continuidade, né, do ponto de perspectiva futuro. Então essa agenda de enfrentamento da crise climática, ela é uma agenda de oportunidade que se coloca para o agronegócio, mas também para o Brasil em função dos desafios que tem para o mundo todo, principalmente quando se fala de transição energética. Quando você fala dessa arrumação caseira, né, arrumação doméstica dentro do Congresso, que teve que vir gente da direita, da extrema-direita, coisa e tal, um pouco mais consciente e perceber isso, obviamente que você fala também, deixa bem claro que isso é um processo de respeito e confiança. Respeito e confiança naquilo que você está expondo. Aceitar o argumento e votar de forma convincente, apoiando esse fato. Aí vem a outra pergunta. O Lula, o PT cumpriu no governo tudo aquilo que ele prometeu para essa plataforma do meio ambiente? Tem avanço extraordinário. O Lula, por exemplo, prometeu o desmatamento zero. Isso é possível? Não prometeu o desmatamento zero nesse mandato. Uhum. Mas o Brasil voltou a ter o reconhecimento internacional, porque, vou pegar assim, o desmatamento no planeta, ele é uma parte menor da causa que provoca o aquecimento global. Uhum. Tá? E o mundo todo reduziu 35% o desmatamento nos últimos 3 anos. O mundo todo. Mas quem contribuiu para essa redução no mundo todo foi o Brasil. Então, foi uma coisa positiva que se é celebrado. Então, a área que mais diminuiu as emissões de gases de efeito estufa, que provoca o aquecimento global no mundo todo, foi o desmatamento, a diminuição do desmatamento. E essa diminuição de desmatamento no mundo todo, tá? Não é só no Brasil que tem florestas, tá? E que tem também um enfrentamento para controlar o desmatamento. Mas a responsabilidade foi do Brasil de ter diminuído o desmatamento. E aí é importante dizer que só isso aí fez o Brasil trazer a Conferência do Clima para cá, fez o Brasil trazer a Conferência de Biodiversidade, tá? Que são eventos, conferências importantes no âmbito internacional, colocou um outro patamar para o Brasil. Assim, nós vamos pegar para a pauta econômica, para quem está acompanhando a gente. Nem nos governos do PT anterior, do presidente Lula, se abriu tantos mercados novos para os produtos brasileiros, e em especial para a maior parte do agronegócio, como neste governo. Então foram mais de 500 novos mercados para produtos da agricultura. Por que conseguiu isso? Por causa desta política ambiental que o Brasil está adotando aqui. É que parte do pensamento do agro, aqueles que detêm a narrativa do agro e que dialoga com a direita aqui no Brasil, tá? Primeiro que eles são injustos, mas é por uma questão ideológica, é porque eles não gostam do Lula. É porque eles odeiam o Lula e odeiam o PT. Você antecipou uma pergunta que eu ia fazer. Não, eu estou falando assim. Não, fique à vontade.
Mas eles nunca ganharam tanto dinheiro como nos governos do PT. Porque os governos do PT, e principalmente do Lula, e o exemplo está neste mandato, que vai lá e abre negócio, que abre porteiras para poder comercializar os produtos. Você não tinha no governo anterior, todo ano batendo recorde do Plano Safra. Você não tinha. E agora todo ano você tem recorde. Eu estou falando do Plano Safra, que é boa parte do financiamento, tá? Com políticas diferenciadas. Tá? Então, eu estou falando assim, é por outras razões, eu digo assim, é por outras razões o ódio ao PT, o ódio ao Lula. Porque do ponto de vista do país, daquilo que ele trouxe de reconstruir a capacidade do Estado em termos de investimento, não tinham parado, né, o projeto da Petrobras de produzir fertilizantes. Num conflito como agora, você tem problemas para trazer. O conflito como agora não. Principalmente boa parte dos fertilizantes vem da Ucrânia. E outros de base também que vem de matéria-prima que vem do Oriente Médio. Tá? Isso afeta. Agora, no governo do presidente Lula, que retomou, né, os projetos da Petrobras para produzir fertilizantes para a agricultura. E produzir fertilizantes aqui é você pensar para frente, porque ele pode ser bem mais barato para os agricultores, os insumos mais baratos do que você ficar na mão e importar e ficar à revelia dessas agendas, desses momentos políticos que vai se intensificar cada vez mais os problemas geopolíticos, né, de disputa e que, portanto, pode afetar. Se você não trabalhar nessa perspectiva de ter soberania, e aí o governo do presidente Lula voltou a trabalhar na perspectiva de soberania, que é importante para a própria agricultura. Sem dúvida. O Brasil consegue crescer, deputado, economicamente, sem ampliar a exploração mineral, a exploração agropecuária, a própria infraestrutura que ele tem? Evidentemente que o Brasil precisa ampliar a sua capacidade de produtividade. Uhum. Nós, por exemplo, se eu vou pensar daquilo que a gente depende do solo na agricultura, nós ainda temos 60, 70 milhões de hectares de áreas degradadas que precisam ser melhor organizadas. Parte disso precisa recuperar e parte disso precisa ter um melhor aproveitamento agrícola ou pecuária, sei lá. Enfim, melhor uso. Na mineração, o Brasil tem, evidentemente, a gente acabou de aprovar agora na Câmara um projeto de lei sobre os minerais estratégicos, tão importante, principalmente para a transição energética, mas também para a inovação tecnológica, dentro de uma perspectiva que é onde o diferencial do projeto do PT, do projeto do Lula, nós queremos superar a relação tradicional que tem no Brasil. Isso vale para a agricultura, isso vale para os minerais, isso vale para todos os recursos, de que você é um fornecedor, você na cadeia global, de todas as cadeias produtivas, cabe ao Brasil fornecer matéria-prima sem valor agregado. Nós queremos superar esse estágio. E para isso nós precisamos desenvolver aqui dentro. Tecnologia, expertise, educação, ciência, tecnologia. O caso da terra raras, por exemplo. Isso. Por isso que nesse projeto nós estamos trabalhando, falando assim, olha, aqui nós vamos querer vender produtos finais, nós queremos vender com valor agregado. Tá? Então, por isso, por exemplo, toda a cadeia, por exemplo, de energia solar, praticamente os componentes todos vêm de fora, nós queremos produzir aqui. Tá? E assim por diante, em todo. Então, essa visão de você mudar, entendeu? De aproveitar a crise no mundo todo, em função da própria crise climática, que coloca a necessidade de transformar a forma como se produz os bens e serviços, da gente ver que o Brasil tem, pela sua extensão territorial, pela qualidade do solo, por ter solo o ano inteiro, por ter uma biodiversidade, por ter a diversidade do povo, diversidade cultural, étnica, cultural, enfim, por tudo aquilo que a gente tem de potencialidade que outros países não têm. Então, só que nós não podemos continuar sendo a mesma coisa que a gente foi historicamente nesses 500 anos. Então, essa visão de futuro, tá? Quem traz, eu pergunto se quem tem das forças políticas,
tá? Organizada nesse país. Quem tem projeto de futuro para o Brasil, que não seja uma coisa de momento e que não seja uma coisa de sobrevivência com relação aos Estados Unidos, à China, ou à Europa, ou outro. Entendeu? Quem tem esse projeto? É esse o diferencial que tem do presidente Lula e avançou muito neste governo. E no próximo governo dele vai avançar muito mais. Deputado, você está em Ribeirão Preto, você deve sentir bem, a Perla deve te passar essa conceituação, de alguma forma. Ribeirão Preto tudo é maxi. Aqui a gente tem mania de ser tudo, né? E aí criou-se essa coisa que Ribeirão Preto falsamente é a capital do agronegócio. Não é. O agronegócio aqui vive da cana, não tem, a terra está ocupada, essa coisa toda. Aí você pergunta, durante a exibição da, como é que chama aí, a Agrishow, né, você pergunta para quem está participando, os grandes produtores, ou teoricamente os maiores, aí eles, há excesso de burocracia ambiental no país, mas não conseguem colocar o dedo e apontar quando, qual e onde, como. Existe esse excesso de burocracia realmente? Pelo contrário. Aliás, outra coisa também, não estou aqui defendendo o governo nenhum, tenho até feito críticas ao governo do Lula, mas durante desde que eu me lembro por gente, toda a exibição, toda a realização dessa feira Agrishow, vem um projeto de abertura de crédito especial. Sempre um maior que o outro. O Alckmin esse ano veio aqui representando o Lula e anunciou novamente. Renato, eu vou pegar um exemplo aí da Agrishow. Todo o Agrishow aqui é uma exposição de cada vez uma máquina maior e mais pesada. Né? As grandes basicamente máquinas. Isso. Aí a gente pega um exemplo da China. Provavelmente você deve ter meia dúzia de fábricas de máquinas pesadas. Mas você tem milhares de fábricas de máquinas menores adaptadas ao tamanho da propriedade na China. Tanto é que o governo do presidente Lula está fazendo parceria para trazer a tecnologia e instalar fábricas para a agricultura familiar. Tá? Você imagina uma colheitadeira do tamanho de uma Kombi. Tá? Você não vê um chinês, por exemplo, trabalhando, estou falando pequeno, um camponês, tá? Trabalhando com uma enxada na mão, né, com uma foice, tá? É tudo informatizado. É tudo informatizado e tudo mecanizado, adaptada àquela cultura. Aqui, quando a gente vai para os pequenos produtores, você não tem máquinas adaptadas. Não tem. Só estou pegando um exemplo para a gente fazer o significado também de para onde que tem que ir o investimento. Isso que a gente precisa mudar e fazer essa alteração. Mas eu venho muito aqui para Ribeirão Preto, até porque eu tenho um carinho muito grande pela vereadora Perla, porque ela também... E aqui, em Ribeirão Preto, como boa parte da região aqui, se debate muito pouco, e a Perla traz esse debate lá para a gente, a água que sustenta a agricultura daqui, tá? E também a população, ela vem do aquífero, e que começa... Somos privilegiadíssimos. Isso. Mas as pesquisas têm demonstrado que a capacidade de reposição desta água do aquífero está menor do que o consumo. Se você vai ter secas maiores daqui para frente, porque o aquecimento global, mesmo que você diminua as emissões, aquilo que é causado pelo CO2, tá? Ele fica por um bom tempo. Então, a gente já está contratado as ondas de calor, as secas prolongadas por um bom tempo. E esses eventos climáticos extremos, como a gente viu agora na Zona da Mata, em Minas Gerais. Então, por um bom tempo, você vai ter isso aí. Então, você corre o risco para o futuro, tá? De você ter problema no próprio aquífero Guarani. Onde é que vocês vão buscar água? Vocês não dá para falar, porque nós estamos falando da nossa geração, das gerações que estão aqui. Mas estamos falando das próximas gerações. Quando a gente pensar em futuro, você está pensando lá nos seus netos, tataranetos e assim por diante, tá?
Por isso que a Perla chama a atenção, né, desse... Estou pegando um exemplo aqui, Sim, do caso sim, do aquífero, né? E que é isso que a gente precisa fazer, é esse debate de projeto de futuro. E aí a responsabilidade de quem está na política, tá? Tem a responsabilidade de olhar. Por isso que a nossa Constituição ela é avançada, porque a gente tem a responsabilidade de cuidar do meio ambiente, né, para a qualidade de vida da nossa geração e qualidade de vida e de todas as formas de vida, tá? Estou falando. E não só para a gente, ela também é intergeracional. Na própria Constituição diz da nossa responsabilidade de qualidade de vida para o futuro. Então, tudo aquilo que você tem de legislação hoje, e que às vezes fala assim, ó, isso é uma burocracia, né? Não é burocracia, porque você quer fazer, não adianta você querer fazer um negócio e que depois aquele impacto que aquilo pode ter para o meio ambiente ou para as pessoas do seu negócio, que pode te afundar o negócio. Ele pode não dar certo, ele pode não ter vida, pode não ser sustentável com o tempo, tá? Dependendo do impacto que tem. E não dá para você imaginar que um negócio seu pode trazer coisas positivas para você, de repente negativa para o restante da sociedade, para a comunidade. Então, a burocracia, né, quando fala assim, é saber se você vai impactar. O que é quando você faz o licenciamento ambiental? É você colocar na balança. Quando você vai fazer um empreendimento, ele vai produzir riqueza, tá? Ele vai produzir bens, serviços, né? O que é? Ele vai gerar emprego, é isso? Tá? É o que se espera disso. Isso, é isso? Lógico. Vai fazer isso. Depois você põe no outro lado da balança. O que ele vai trazer de impacto para a sociedade, para a comunidade, Mas é possível. para o meio ambiente? E é possível. Aí, na balança, você fala assim, olha, o efeito positivo daquele empreendimento, ele é maior. E o impacto que tem, é possível você, né, compensar, tá? E aí você toca adiante. Agora, se você mostrar que o impacto é maior para a sociedade, por que o Estado vai aprovar um projeto seu, só porque é seu, sendo que vai impactar a sociedade, tá? Então isso precisa ficar claro, né, do porquê que precisa ter o licenciamento ambiental. Mas é possível, o deputado, a gente combater o desmatamento, isso que você está dizendo tudo aí, sem penalizar os pequenos produtores? Sim, é possível, tá? Porque quem provoca o desmatamento ilegal nesse país não são os pequenos. Só para poder entender que, inclusive, tem... Qual que é a lógica das áreas de fronteira agrícola? Que no passado também já aconteceu aqui, tá? Que agora está em parte do Cerrado e uma parte da Amazônia. A lógica é eu, que não sou proprietário daquela área, que é uma área pública, sem destinação, tá? Eu vou lá e invado aquilo, tiro a madeira, tá? Então, um caminho de rato dentro da floresta tirando a madeira, tá? Rouba a madeira, porque ela não é minha. Esses crimes estão ligados ao narcotráfico, facções? Está tudo relacionado, tá? Principalmente na Amazônia, agora você também tem. E aí depois, ela mete fogo naquilo lá, tá? Mete fogo e depois se joga grama. Bota meia dúzia de cabeça de gado e vai. E aí depois você articula, tá, na política para apresentar um projeto de lei para legalizar aquilo. Para legalizar aquilo lá. Então, mas não é uma falta de Estado dentro da Amazônia? Sim, porque é um problema. Como é que vão fazer para levar o Estado? Por exemplo, quando as pessoas falam assim, vocês são contra o asfaltamento em tal lugar. Nós não somos contra o asfaltamento. Nós somos contra a ausência do Estado com as suas diversas políticas públicas, porque se você abre uma estrada e não tem a presença do Estado, eu estou falando de levar o conjunto das políticas, saúde, educação, segurança, né, fiscalização, tudo. Aquele ramal que você abre, depois você cria uma espécie de espinha de peixe, porque você facilita para o crime, né? Então, para esse setor, esses 2% dos latifundiários, tá? Também se intitulam como do agro, tá? Para poder cometer o crime. Então, é esses aí que o Brasil está fazendo o combate, agora mesmo. Aí o Brasil
Tudo aquilo que a gente reclama, e que todo mundo reclama, que você precisa usar agora a inovação, a tecnologia, né? No setor público, não é isso? Para melhorar o serviço público, o atendimento, diminuir a máquina, é isso. Então o IBAMA agora está usando o sensoriamento remoto, muita inteligência, tá? E está controlando o crime do desmatamento lá. Vai lá e aí, sabe o que fizeram? A direção da bancada do agronegócio na Câmara apresentou um projeto de lei proibindo o IBAMA de usar a tecnologia do sensoriamento remoto, né, as imagens de satélite, para fazer a fiscalização. Tá rindo, mas não, mas é isso. É risível, né? Estou falando, aprovado já como urgência e a qualquer momento pode ir para o plenário. Isso eu digo para você, que se botarem no plenário, eles aprovam, tá? Aprovam isso aí. Você se sente demonizado pelo agronegócio brasileiro? Não, então eu falo assim, eles têm, para esses setores sim, mas eu, evidentemente que eu dialogo com eles, porque eu citei o exemplo aqui você está no parlamento, o mínimo que tem que fazer é abrir o diálogo. Dos bioinsumos, todos esses projetos, falar, evidentemente que a gente combate, por exemplo, agora mesmo, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, tá? Ele foi lá, acabou de apresentar um projeto onde ele quer subordinar toda a legislação ambiental aos interesses econômicos da agricultura. Percebe? Então, na Constituição, você tem uma coisa estratégica para o país, para as futuras gerações, de que toda atividade econômica ela tem que estar sujeito ao interesse maior. Ao interesse maior da sociedade, tá? Como é que você pega isso que está lá na Constituição e você subordina para os projetos da agropecuária e subordina aos interesses econômicos de um setor específico? Mas o Brasil é muito disso, de viver de aspecto e espectro, de projetos de governo e nunca de governo de Estado, nunca de projetos de Estado. Isso faz falta na agricultura. De ter estratégia, de como é que você agrega valor, de como é que você faz, de como é que você diminui os custos para poder, né? Então isso vai do ponto de vista da política de insumos. Como é que você não fica subordinado às grandes corporações internacionais, tá? Então, eu estou falando assim, de soberania alimentar assim, do país, né? Como é que ele tem, e aí em todos os aspectos, eu falo do insumo, o financiamento, é uma das questões mais estratégicas. Vamos pegar aqui no Brasil mesmo hoje. Porque nós tínhamos uma política da Conab, tá? Para poder ter controle de preço. Tiraram a Dilma, veio o Temer, Bolsonaro, acabou com a política de estoque, tá? Mas mesmo assim a gente nunca teve aquilo que boa parte dos países do mundo tem. Vamos supor assim, se a China ficar durante um ano sem produzir nada na China, sem importar nada, ela tem alimento para um ano para o povo da China. Pergunto, quanto que nós temos? Um governo que consegue colocar um prato de comida 2 vezes por dia diante de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, por si só já é um vencedor. Caso da China. Mas tem estoque. Sim, e por aí você vem me dizer que tem um estoque para um ano. Agora, absolutamente louvável. Nesse período aqui, agora, do ano, você sabe que já fevereiro, março, abril, maio, é um período de aumento de preços de uma série de produtos de consumo básico. Farmacêuticos, alimentos. Não, de alimentos. Tudo. Né? Todo ano. Este ano a gente não teve um impacto tão grande como teve no ano passado. Por quê? Porque o governo, em alguns determinados produtos, fez política de estoque no ano passado, que ainda não está o ideal, tá? Então o governo do Brasil fez e que coloca... Que serve como estoque regulador. Como estoque regulador, que você vai lá e coloca no mercado para diminuir a pressão nos preços dos alimentos. Deputado, você falou rapidamente aí dos agrotóxicos, essa coisa toda, né? Existe produção em larga escala sem defensivos? O Brasil dá conta disso? Vamos pegar um exemplo aqui de uma fazenda que eu fui visitar, 2 fazendas, porque às vezes as pessoas têm essa coisa de trabalhar sem o uso da química só para projetos demonstrativos, projetos pequenos. Fazenda São Francisco, produz açúcar, produz
álcool, né? Então, é sem uso da química. Aquela do filho do Abílio Diniz, Fazenda Toca, acho que é esse o nome, produz muitos citros e outras coisas, mas principalmente citros para exportação, sem uso de química, tá? Então, só pegando um exemplo. E hoje, o maior, você tem, somente no centro-oeste do país, e esse foi o grande debate que a gente fez, inclusive, para a lei dos bioinsumos. Você tem boa parte da produção de soja e de milho no centro-oeste já com os bioinsumos, tá? Então, que usa menos agrotóxicos e menos fertilizantes químicos. O Brasil é um dos países que está mais avançado na produção de bioinsumos, mais do que qualquer outro. E aí, evidentemente, que aí é o grande debate. As corporações estão querendo entrar para elas continuarem mandando, e de certa forma a agricultura sempre fica na mão dessas grandes corporações, tá? Então a gente trabalhou muito ali para poder com que o agricultor, tá, ele também possa produzir parte dos seus bioinsumos na sua propriedade. E aí diminuir bastante o custo, né, desse bioinsumo. Então é possível sim, hoje já tem tecnologia para a gente lançar mão de uso de boa parte da química utilizada na agricultura, somente de alguns agrotóxicos. Você citou a Petrobras, eu gostaria de falar da exploração de petróleo na margem equatorial ali. Você é contra, a favor? Eu sou contra Você contradiz o próprio governo. Sim, eu sou contra a exploração ali pela região, por ser uma região sensível. Eu sou contra a exploração do petróleo, mas eu também sei que isso depende de acordo no âmbito global, no acordo do clima, porque você precisa ter uma agenda, porque você parar o uso do petróleo em determinadas economias, você não tem condições, você tem que trabalhar. Por isso que o Brasil fez certo em apresentar na Conferência do Clima aqui no Brasil, apresentar que você precisa construir um mapa do caminho de como a gente substituir o combustível fóssil, que é a principal causa do aquecimento global. E eu mesmo apresentei um projeto na Câmara que o governo já está fazendo isso, e eu já apresentei um projeto de lei que é para o Brasil ter o seu mapa do caminho. Então, o Brasil apresentou isso do ponto de vista global, mas precisa fazer a lição de casa. Então, nós estamos lá com um projeto para debater, né, esse projeto. Isso do ponto de vista estratégico, como é que a gente vai substituir o uso do petróleo, tá? E o petróleo não é só para energia, tá? Você usa para muita coisa, né? Em diversas cadeias produtivas você usa o petróleo. Então isso do ponto de vista estratégico, mas precisa começar a desenhar esse caminho, a começar a trabalhar, né, nesse caminho. No caso específico ali da Foz do Amazonas, é por todo o risco que tem de impacto para uma região sensível, tá? Mas provavelmente vai acontecer a exploração. Você faz a pesquisa, foi autorizado a fazer as pesquisas, a hora que vê que tem petróleo, aí ninguém segura, né? Estou falando de aproveitar aquilo que está lá. Mas eu também já me antecipei e apresentei um projeto de lei, tá, dentro disso que é uma inovação que o PT fez no governo, que é o regime de partilha. Então, se você vai lá explorar o petróleo, a população, a sociedade, tem que participar da distribuição do lucro que vai ter. Nós somos donos da Petrobras. Isso, é isso que eu estou falando, tá? Então, da mesma forma como fez no pré-sal, então lá também tem uma região de partilha e o destino desses recursos, daquilo que cabe então ao poder público, ao Estado, tá? Ele ter prioridade no tipo de investimento. Então, seja da proteção ambiental e seja no desenvolvimento na infraestrutura para as comunidades vulneráveis, que seja distribuído para a região norte e nordeste, tá? Então ele seja um fator também de desenvolvimento regional e que seja fomentados alternativas de geração de emprego e renda, né? Projetos, né, de sustentáveis
valorização da biodiversidade, da floresta, enfim, da inovação, tecnologia, para você pensar o desenvolvimento pós-petróleo, né? Que a hora que acabar o petróleo, acabou aquele recurso, o que é que fica? Exato. E assim vale para a mineração também. Não tem a menor dúvida. Deputado, nós vamos continuar a conversa, mas eu queria falar sobre política. Então, bora lá. Mas antes de falar de política, eu queria chamar a Perla aqui, a conversa sempre elegante, né? Parabéns pelo guarda-roupa. Muito obrigada. Não, sempre que vejo ela, está sempre elegante. Ô Perla, como é que é, você que está à frente disso, como é que é manter essa pauta da ecossocial, dessa ecologia social aqui na região? Lógico que ela é mais modesta do que aquilo que o deputado está enfrentando. Com certeza, mas partindo de princípio, como esse debate ele precisa ser feito de fato a nível nacional, mas esse apoio ele precisa vir das cidades, as pessoas estão nas cidades, seja no meio urbano, seja no meio rural. Então a gente tenta trazer também a consciência da importância desse debate para Ribeirão Preto e para a região. Aqui em Ribeirão nós temos muitos coletivos socioambientais, muita organização da sociedade civil para debater. A gente conseguiu aprovar na Câmara, né, por exemplo, um fórum permanente do clima para que esse debate possa ser feito também a partir do parlamento. A gente está organizando a nossa primeira reunião e é uma primeira reunião para que a gente possa trazer também prioridades para o debate da cidade. Essa é uma agenda que não está distante da gente, né? Ontem mesmo a gente estava discutindo em Franca a gratuidade do transporte público coletivo e a agenda socioambiental está ali dentro. A gente está dizendo que se a gente investe, por exemplo, em tarifa zero em Ribeirão Preto, cada ônibus tira pelo menos 40 veículos de circulação. Ontem eu estava dando uma consultada no Denatran e a gente tem mais de 600 mil veículos registrados em Ribeirão Preto, emitindo gases de efeito estufa. Quase 1 por habitante, né? Fazendo com que a qualidade do ar chegue a níveis que são indecentes. Então a gente está falando de bem-estar, a gente está falando de saúde e responsabilidade socioambiental, porque a gente também não pode ver essa agenda de uma forma só utilitária. Vamos ver se é bom para mim ou não. Não, a gente tem um compromisso e uma responsabilidade com todas as formas de vida e com o planeta. Então a gente tenta trazer o debate climático e socioambiental para Ribeirão Preto na discussão de todas as políticas públicas. Semana passada a gente teve, por exemplo, Nilton, a Conferência Municipal da Saúde, que é uma das etapas para a Conferência Nacional. E eu fiz questão de participar do grupo de discussão, de trabalho, que tem por tema saúde, emergência climática e justiça socioambiental. Por quê? Porque a gente tem um debate onde as nossas unidades de saúde estão. Se a gente estiver diante, por exemplo, de eventos extremos, a saúde não pode colapsar, mas será que as nossas unidades estão em locais seguros? A expansão na zona leste da cidade, a expansão é desordenada, né? A prefeitura estima que nos próximos anos vão mais de 50 mil pessoas para a zona leste da cidade. Hoje, lá do ponto de vista de serviços públicos, já colapsou. Não tem vaga na escola para quem já está lá, o pessoal não consegue acesso à saúde para quem já está lá, e a gente não está falando, Chiavenato, nem da questão da proteção do aquífero Guarani. O plano diretor da cidade previa para essa zona de uso especial a elaboração de um plano estratégico de uso nessa zona, de ocupação nessa zona. Esse plano não existe e os empreendimentos estão sendo autorizados. Ou seja, a gente está colocando em risco aquela que é a nossa fonte de abastecimento de água, né? Você falou que é um privilégio, mas a gente não cuida. Então a gente tenta trazer esse debate para todos os sentidos. Da conferência, quando a gente falou de saúde, Nilton, a gente disse que Ribeirão Preto precisa começar a discutir um plano municipal de redução de agrotóxicos. A água do aquífero está contaminada. Então esse debate a gente tenta trazer, mas para aquilo que toca a vida diária das pessoas também. Resíduos. A gestão de resíduos em Ribeirão é um problema.
né? A questão do saneamento básico em Ribeirão Preto também é um problema quando a gente pensa especialmente as mais de 115 comunidades que a gente tem na cidade. Então, esse debate, essa parceria com o Newton, ela é muito relevante, porque aquilo que é produzido, debatido a nível nacional, a gente tenta, né, com essa parceria, canalizar para que o debate seja feito na cidade e que a gente coloque a cidade também interessada nesse debate, que é um debate de sobrevivência. E como você disse, o cidadão está aqui, né? Ele mora na cidade, ele não mora no Estado, ele não mora na União. Exatamente. Não tem dúvida. Deputado, falar um pouco de política? Olha. Não tem hora que te dá um desespero, tá naquele congresso, naquele antro tão terrível, né, de gente, de se discutir dinheiro, bilhões, falar em bilhões e bilhões, como se fosse uma coisa mais comum para o povo brasileiro. É inatingível para a gente entender o que é que está se passando lá. Sim, Kevinato, eu acho que estou no 3º mandato, tá? Graças a Deus, nas 3 últimas eleições, cada eleição está crescendo, aumentando a votação. Mas digo para você que tem piorado a composição do Congresso Nacional. Aqui, com respeito à Perla que está presente, aqui tem piorado também. Sim, então, mas é isso que nós estamos no ano eleitoral e é importante as pessoas refletirem, porque não há outra forma de você pensar. Acho que o Papa Francisco uma vez falou: a política é a melhor ferramenta, o melhor instrumento para você fazer a caridade. Então, quando você tem causa ou quando você se coloca à disposição de ajudar o outro, quando você tem razão para não pensar só em você, quando você tem um entendimento que você vive em família, vive em comunidade, vive em sociedade, então você tem responsabilidade com os outros, tá? E eu a vida toda militei, né, desde a juventude. Então trabalhei na roça até os 15 anos, filho de camponeses. Fui para São Paulo e comecei minha militância. Você é gaúcho, né? Sim. Minha família veio do Rio Grande do Sul, Paraná, na roça, e depois que veio para São Paulo. E foi via a igreja que a gente começou a militância política, tomar consciência da responsabilidade que a gente tem perante a comunidade. Pastoral, esses trabalhos, tá? E por aí que veio a própria militância política. Então, o que leva a gente a fazer a política é porque tem causas, tem propósitos, tá? E é isso que deveria ser a política, tá? Porque a política através da política que você representa projetos da sociedade, você representa interesses coletivos. Política é a ciência remodeladora do mundo, do universo. Nós estamos aqui conversando, esse programa está sendo gravado, tem alguém dando uma canetada em algum ponto aí que interfere na nossa vida. Então em tudo é através da política que mexe e ali que é os interesses coletivos de quem sabe que precisa conviver na sociedade. Então, aqueles que reclamam, por exemplo, né, do poder público do Estado, né, às vezes você tem até empreendedores, gente do negócio, fala assim, pega o seu negócio, monta lá na Lua, monta lá em Marte, tá? Porque quando as pessoas questionam, por exemplo, a função social da propriedade, tá? Porque a minha propriedade é o que vale mais, tal, pega a sua propriedade e vai lá para a Lua, vai lá, pega o seu negócio, vai lá e vai vender para alguém lá na Lua, tá? Então, eu estou falando assim, a política, né, lá, agora, eu sinto lá, né, então a gente só tem isso como vocação, né, porque eu estava assim, como uma missão, porque é um espaço importante para a gente defender aquilo que a gente acredita, a causa que a gente acredita, tá? Mas ali, evidentemente, você tem um pouco aquilo que é a fotografia da própria sociedade lá no parlamento. E aí você tem que buscar os mecanismos de tentar dialogar. E de fazer a política, com P maiúsculo, que eu falo assim, é o debate das ideias. Então eu posso falar mais forte com você, né, com outro e tal, mas no campo das ideias, nunca no pessoal, no xingamento, tá? Porque você entende que quem está lá está defendendo interesses. Não é, lamentavelmente, o que acontece sempre, né? Aliás, volta e meia tem gente ameaçando, né? Vou bater, vou acabar, vou fazer isso, chamando para brigas. A gente vê nas comissões parlamentares, né?
O desafio, como se trata de desafetos ali, Não, como se criam. O que é, Renato, o que é que acontece muito na política? Tá? Paixão. Paixão, vitimização, né? Ou aquela coisa que você acha que de repente... E aí leva para a sociedade aquela coisa muito... que não... Na verdade, não ajuda no processo de conscientização ou de educação das pessoas entenderem qual que é o papel real, o papel da política. Quando você tem um parlamentar que estuda, aprofunda sobre o debate, e não precisa ser letrado, não precisa ter curso universitário, não precisa... Tá? Eu tô falando porque assim, o Brasil já saturou de gente engravatada, não precisa. Não, eu estou falando assim, das pessoas Exato. que entendam, tá? De que quando você tem o seu representante que não tem preguiça de estudar, de fazer o debate, de entender os problemas, de ouvir, de dialogar, tá? Essas pessoas, elas acabam tendo reconhecimento pela sua qualidade e não por aquilo que entendeu? Que a pessoa e tenta levar para dentro da política aquilo que faz na rua, no dia a dia, né? Porque as pessoas gostam, por exemplo, vamos pegar as coisas das redes sociais. As pessoas gostam de ver um barraco, né? Como se fosse ver um filme. Um barraco fala uma briga, uma coisa, lógico, né? lógico. E aí isso leva para dentro da política e não constrói a política. Não constrói aquilo que a política tem que fazer, que é de você pensar a política pública para o interesse da sociedade. Esquerda e direita no Brasil se merecem, deputado? Acho que tem problema também. Eu diria assim, tem mais problema aí na extrema direita, mas também tem na esquerda a gente vê. Evidentemente que as razões com que cada um faz, a forma como cada um faz da política, às vezes eu discordo, né? Eu discordo às vezes, né? Apesar que cada um tem o seu objetivo, está a serviço de algum projeto. Então, nenhum parlamentar da extrema-direita, que parece individual falando... Ninguém é candidato a si mesmo, lógico. Ele está a serviço do projeto. A mesma coisa também no nosso campo, no campo da esquerda. Mas a forma como faz, às vezes eu acho que é ruim também, tanto da extrema-direita, como também na esquerda. E eu gosto de trabalhar porque é difícil você encontrar um parlamentar, mesmo da direita, tá? E debate projeto político e não me respeita lá dentro. Dá um cacete do ponto de vista das minhas ideias, que às vezes não concordo, do mesmo jeito que eu faço, tá? Mas me respeito. Me respeito porque eu dialogo, eu tenho trânsito, eu dialogo dentro do parlamento parlamentar, é o espaço de negociação. O parlamento não é o espaço da minha vontade, é da vontade daquilo que é possível construir com a vontade dos outros que tem lá. Deputado, você assistiria um filme de 151 milhões de dólares ou não? Coisa melhor pra fazer. Essa história do Bolso Master, né? Vem à tona. Essas coisas que na política, eu estou falando assim, o submundo da construção da narrativa, das fake news, tá? E que de certa forma, por interesses, também é alimentado pela mídia tradicional corporativa, tá? Porque também tem interesses, tá? Em termos de projeto, tenta sempre jogar para terceiros, né? Esses escândalos, né? E fizeram isso com o INSS, tentaram fazer isso com o Master, tá? Mas a apuração, resposta foi imediata. A apuração vai vir. A apuração vai vir e claramente de saber quem que é que financia. Você acha que a direita sai prejudicada desse episódio? Sai prejudicada porque é o maior escândalo bancário financeiro da história do país. Não tem a menor dúvida. E as pessoas precisam entender que não é um escândalo que as pessoas falam, mas isso aí é para quem tem dinheiro lá, né? Não é para quem tem dinheiro lá. O fundo garantidor, a maior parte dos recursos que vão lá é dinheiro público, que é dinheiro do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BRB, enfim, do conjunto dos bancos públicos, tá?
Boa parte dos recursos que foram investidos lá são de fundos, né, de públicos, né, de funcionalismo público. Mas também fundo de partido, né? Também, né? Estou falando assim, ali foi um esquema muito montado, né? E aí você vai ver as ramificações, né? Agora mesmo o Ministério Público está apurando, tá? E esses recursos também ajudaram a financiar essa estadia do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, né? Então, financiando dinheiro, né? Desvio do escândalo disso com dinheiro público, financiando para trabalhar contra o Brasil lá fora, né? Então... Ainda dentro da política, deputado, a esquerda, você falou agora há pouco de novas gerações, as gerações futuras que vêm por aí, coisa e tal. Qual é a grande novidade da esquerda? Eu vou pegar o seu partido, por exemplo. A principal bandeira, a principal novidade nesse ano político eleitoral que você citou há pouco é a volta do Zé Dirceu, que está com mais de 100 anos, e é a grande novidade. Pelo contrário, tá? Você tem toda a oportunidade de falar. Não, é isso que eu estou falando. Deputados mais jovens que a gente tem lá do federal, o PT tem mais jovens do que qualquer outro partido, deputados federais. Agora, para a chapa de deputados federais, nós temos jovens no Brasil inteiro com potencial para eleger. E a política você faz com essa mescla. Sim, mas nenhum com a liderança nacional, né? Que chega com força. Por exemplo, o candidato do PT aqui em São Paulo continua sendo o Haddad. Com todo respeito, gosto muito do Haddad, meu amigo pessoal. Mas sim, porque você tem uma candidatura que sai já com 34%. Tá? Que, portanto, já garante, eu estou falando assim, para disputar, tradicionalmente a gente saía com candidatos que saía lá com 1 dígito. Nós vamos sair agora com um candidato com 2 dígitos, com 35%. Tá? E se para combater um candidato, que tradicionalmente os candidatos saem com mais de 60% nessa época. O Tarcísio. Ora, eu pergunto aqui, Ribeirão Preto, o que o Tarcísio trouxe para cá? E olha que Ribeirão Preto não é uma cidade pequena. Não, se a gente for falar... Mas 95% dos municípios do estado de São Paulo são municípios pequenos. Tá? Pergunte para qualquer prefeito desses municípios pequenos o que o Tarcísio levou nesses 3 anos e meio. Não teve investimento nenhum. Os únicos investimentos que esses municípios estão tendo são os investimentos do pacto, do governo do Brasil. Tá? Estou falando assim, né? E mesmo assim, ele tem uma popularidade que está lá em cima. Qual que é a marca que o Tarcísio tem? Privatização da Sabesp, que melhorou, piorou o serviço, piorou a água. Apareceu e piorou. Tá? Né? E não tem, hoje não tem mais o mesmo controle. Vou pegar o acidente que teve lá em São Paulo, tá? Uma empresa terceirizada, sem o acompanhamento, sem a fiscalização, sem o controle, está lá o desastre que aconteceu lá em São Paulo. Tá? Estou pegando isso. A marca que ele tem é isso. Para a população, é essa marca que tem. Ele preferiu fazer as grandes obras, tá? E abandonou as prefeituras. No entanto, vou pegar um exemplo aqui para as pessoas. Trocou o comandante da rota depois que ele estava lá há 8 meses, não é isso? Candidato a senador, né? Não, comandante da rota... Não, da segurança. Não, o Derrete, não. Estou falando do comandante da rota. Aí, a mídia toda, tá? Eu não estou falando do submundo das fake news. A mídia toda valorizou porque ele colocou uma mulher para o comando. Então a manchete foi que o Tarcísio fez uma coisa extraordinária, o fato de ter colocado uma mulher. Ninguém foi perguntar por que ele trocou o comandante da rota. Ninguém perguntou. Porque ele trocou, é porque o comandante da rota está lá envolvido no processo de fazer vista grossa, tá? A atuação do PCC naquela empresa de transporte lá em São Paulo. Tá?
A imprensa, imagina se fosse um cara do PT, entendeu? Acusado de favorecer o PCC, né? Numa ação, numa empresa de transporte. O que ia acontecer? O que a mídia ia fazer? Faria Lima ia gritar mais. Não, mas aí a Faria Lima, eu estou falando todo mundo. Ali o Tarcísio fez isso. Então tem essa redoma que tem em torno do Tarcísio, agora vai começar a campanha, vai mudar. Então por isso que estou falando assim. Por isso do Haddad. Agora, nós temos mais nomes nacionais, tá? Padilha é o nome nacional, Camilo é um nome nacional, tá? Jacques Wagner é um nome nacional. Nós temos mais nomes nacionais do que o conjunto dos outros partidos, tá? Fala assim, nome nacional. É isso. E aí vocês reclamam que a gente não tem... Não, eu não estou reclamando, só estou expondo aqui para você responder, deputado. Tá. E aí a gente olha assim de jovens com potencial. A única coisa é que dentro do PT não elege só porque é jovem. Tá? Eu falo assim, a minha parceria, por exemplo, aqui com a Perla aqui, não é só porque é mulher. Porque tem conteúdo que vai atrás, trabalha, não tem preguiça, vai, né? Eu falo assim, faz política. O PT não tem a maior parte dos jovens do PT não é porque é vitimizado por causa daquilo que é, tá? Se fosse isso, eu usava no meu currículo aqui que eu trabalhei na roça, que eu fui camponês, tá? Que eu tive que trabalhar durante o dia todo para poder estudar à noite, e ainda fazia militância, ainda namorava. É louvável, mas não vai te dar voto, tá? obviamente. Mas tu falou assim, mas não, a importância minha é sobre aquilo que eu defendo. Deputado, eu estou procurando uma brecha aqui, onde você está falando aqui, o que eu tenho que encerrar, que estamos em cima do laço aqui. Foi uma honra recebê-lo, Nilton. Você sabe o carinho, a admiração que eu tenho pelo seu trabalho. Obrigado, mais uma vez, pela presença aqui. Obrigado por abrir a oportunidade aqui de sempre vir à com disposição. você. Que o Renato sabe a admiração que tem. E cumprimentar o Nonu, que está aqui acompanhando a gente também. E para mim é uma alegria muito grande estar junto aqui com a Perla. E eu digo para você, eu fui um dos que mais incentivei para ela sair candidata a vereadora, e eu quero dar parabéns para o Ribeirão Preto e ter a vereadora à altura dela e da competência dela, e com conteúdo, e com capacidade de diálogo, de articulação, e tem visão política, tem proposta política, né? Já está convidado a participar conosco aqui, um exclusivo com ela aqui. Obrigado. Para mim é uma alegria muito grande. Obrigado, viu, Perla? Obrigado, deputado. Sucesso para você. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela audiência. Nós voltamos semana que vem. Até lá. Tchau.